O silêncio de uma casa vazia é o barulho mais alto que existe. Durante 4 anos, esse foi o único som que me acompanhou. Eu me sentava naquela poltrona velha, no meu apartamento apertado, e ouvia o relógio da parede tatear os segundos, cada um deles como uma martelada no meu peito. A chuva lá fora, em novembro de 2024, não era diferente daquela que eu sentia dentro de mim desde 2020. Uma tempestade que nunca passava, um frio que nenhum cobertor conseguia aquecer. Eu olhava para as minhas mãos, agora mais manchadas pelo tempo, trêmulas, e me perguntava onde foi que eu errei. Meu nome é Roberta Alves, tenho 64 anos, mas a verdade é que eu parei de contar a idade no dia em que a vida parou de fazer sentido. Eu fui professora a vida inteira, ensinei centenas de crianças a ler e escrever, a sonhar com o futuro, mas não fui capaz de proteger o único futuro que importava para mim, o da minha filha, Sara. Aquele dia 13 de junho de 2020 deveria ter sido o ápice de tudo o que construímos. Eu já era viúva há muito tempo, perdi meu marido quando a Sara ainda era pequena, e fomos nós duas contra o mundo por décadas. E ali estava ela, linda, num vestido de noiva que parecia ter sido costurado com pedaços de nuvens. O sol brilhava lá fora, um sábado quente que enganava a gente, fazendo parecer que nada de ruim poderia acontecer num dia tão azul. Eu estava no vestíbulo da igreja, ajeitando meu vestido pela 10ª vez, sentindo aquele frio na barriga de mãe que vai entregar a filha para uma nova vida. Faltavam 20 minutos para a marcha nupcial, 20 minutos para eu caminhar com ela até o altar. Mas a porta se abriu e quem apareceu não foi a Sara, foi a Letícia, a madrinha de casamento dela, com os olhos esbugalhados, o rosto vermelho e a voz sumindo. Ela me disse as palavras que destruíram meu mundo. Dona Roberta, a Sara foi buscar uma coisa no carro 1 hora atrás e não voltou. O que veio depois foi um borrão de desespero. O carro dela estava lá, no estacionamento, trancado. O celular? Caixa postal. Os convidados começaram a cochichar, aquele som de abelhas zumbindo que irrita a alma. E no meio de tudo, o Danilo Morrison, o noivo. Ele estava lá, com aquele terno caro, o rosto impecável, fingindo um choque que, na época, eu achei que fosse dor. Mas hoje, com o que eu sei, eu vejo o que era. Era cálculo. Era o alívio de quem achava que tinha resolvido um problema. A mãe dele, a dona Elizabeth, nem se deu ao trabalho de fingir muito. Ela me olhava com aquele desdém de sempre, como se o desaparecimento da minha filha fosse apenas uma inconveniência social, um atraso no evento que ela tinha planejado para ostentar a riqueza da família Morrison. Ela chegou a dizer para a polícia, na minha frente, que a Sara estava sob muito estresse e que talvez o meu temperamento difícil tivesse assustado a menina. Ela tentou pintar a minha filha como uma desequilibrada e a mim como uma mãe opressora desde o primeiro minuto. Se você está ouvindo essa história e sentindo esse aperto no coração que eu vivi, se você também acredita que a justiça tarda, mas não falha, eu queria te pedir um momento. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com outras mulheres, com outras mães. Comentar aqui embaixo o que você faria no meu lugar também me ajuda a sentir que não estou contando isso para as paredes. Histórias como a minha precisam ser ouvidas para que ninguém mais passe pelo que eu passei. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu antes de tudo isso, porque para você entender o tamanho da minha dor, você precisa saber quem era a Sara para mim. A Sara não era apenas minha filha, ela era minha obra-prima. Depois que o meu marido se foi, eu me vi sozinha com uma menina de 6 anos nos braços e um salário de professora de escola pública que mal dava para o básico. Eu me lembro de cada sacrifício. Eu me lembro de deixar de comprar sapatos novos para mim durante 3 anos, para que ela pudesse fazer o curso de inglês que tanto queria. Eu me lembro de chegar em casa exausta, com as cordas vocais doendo de tanto dar aula, e ainda encontrar forças para revisar a lição de casa dela, sentadas na mesa da cozinha, que eu mesma tinha lixado e pintado. Nós éramos uma equipe. Ela cresceu vendo a minha luta e se tornou uma mulher íntegra, honesta até demais. Ela se formou em pedagogia, seguindo meus passos, mas também fazia contabilidade por fora, porque era um prodígio com números. Mãe, eu quero que a senhora descanse, ela dizia, enquanto passava as noites em claro organizando planilhas.
Quando ela conheceu o Danilo, eu confesso que fiquei desconfiada. Os Morrison eram de outro mundo. Riqueza antiga, sobrenome de peso, casas que pareciam museus. Eu me sentia minúscula perto da Elizabeth, que sempre fazia questão de mencionar o preço de cada coisa que possuía. Mas a Sarah dizia que o Danilo era diferente, que ele a amava. E eu queria que ela fosse feliz. Eu queria que ela tivesse o conforto que eu não pude dar. Mas o preço desse conforto foi alto demais. Nos 2 dias antes do casamento, a Sarah estava estranha. Ela me ligou falando do buquê, rindo, mas a risada não chegava aos olhos. Ela disse: "Mãe, eu descobri umas coisas. Preciso ter certeza antes de falar." Eu achei que fosse bobagem de noiva, coisa de organização financeira do escritório do Danilo, onde ela estava ajudando. Como eu pude ser tão cega? Como eu pude não perceber que ela estava correndo perigo? Depois que ela sumiu, a polícia investigou por 6 meses. Foi uma tortura lenta. Eu ia à delegacia todos os dias. Eu gastava as solas dos meus sapatos e o pouco de dignidade que me restava, implorando por respostas. Mas a família Morrison tinha amigos poderosos. Eles tinham advogados que pareciam tubarões e conexões que eu nem conseguia imaginar. A teoria oficial que eles empurraram goela abaixo das autoridades foi que a Sarah teve um surto de pânico, o famoso frio na barriga, e fugiu para começar do zero. Eles diziam que ela estava infeliz, que se sentia sufocada pela minha dependência emocional. Aquilo me matava mais do que a ausência dela. Ver o nome da minha filha ser manchado, ver as pessoas me olharem com pena ou julgamento, como se eu fosse a culpada por ela ter ido embora. Eu perdi tudo. Vendi a nossa casa, aquela casa onde cada centímetro tinha uma memória. O quintal onde plantamos a roseira no dia da formatura dela, eu tive que deixar para trás. Eu usei cada centavo do meu fundo de garantia, da venda do imóvel, de tudo o que eu tinha guardado para a minha aposentadoria, pagando detetives particulares que só me traziam becos sem saída. Eles me sugavam o dinheiro e me devolviam esperanças vazias. Eu me mudei para esse apartamento pequeno, onde as paredes parecem que vão me esmagar a qualquer momento. Eu vivia de uma pensão minguada, comendo o básico, apenas existindo porque, no fundo, uma parte de mim ainda esperava o telefone tocar. Os Morrison, enquanto isso, prosperavam. O Danilo aparecia em colunas sociais, sempre sorrindo, enquanto eu morria um pouco a cada dia. Eles até conseguiram uma ordem judicial para que eu parasse de procurá-los. Disseram que eu estava assediando a família, que o meu luto tinha se tornado uma obsessão doentia. Eu estava no fundo do poço, sozinha, sem dinheiro, sem esperança e com o coração em pedaços. Foi quando, naquela tarde de chuva, em novembro de 2024, a campainha tocou. Eu nem queria atender. Achei que fosse algum cobrador ou alguém querendo vender o que eu não podia comprar. Mas a pessoa insistiu. Quando abri a porta, vi aquela mulher jovem, elegante, com uma postura que exalava uma segurança que eu não sentia há anos. Ela segurava uma pasta de couro preta, firme, como se carregasse um tesouro. "Dona Roberta, eu sou a Marcela Chen. Fui amiga da Sarah na faculdade. A senhora se lembra de mim?" Eu lembrava vagamente. Uma menina brilhante que estudava com a Sarah na biblioteca até tarde. Ela entrou no meu apartamento, olhou para a minha miséria com respeito, não com pena, e se sentou no sofá. "Dona Roberta", ela começou, e a voz dela tinha um peso que me fez arrepiar. "Eu sou advogada agora. Trabalho com direito corporativo, lido com grandes empresas, mas eu nunca consegui tirar o que aconteceu com a Sarah da minha cabeça. O Danilo Morrison sempre me pareceu artificial, perfeito demais para ser verdade. Eu passei os últimos 4 anos usando todo o meu tempo livre e os recursos que o meu cargo me permite para cavar a vida dessa família. E o que eu descobri não é só uma mentira. É um crime de proporções que a senhora não imagina. Meu coração, que eu achava que já estava morto, deu um salto doloroso. Eu olhei para aquela pasta e soube, naquele momento, que a minha vida ia mudar de novo. Só não sabia se eu estava pronta para o que vinha a seguir. Ela abriu a pasta e começou a espalhar papéis na minha mesinha de centro-bamba. Eram extratos, fotos de carros batidos, nomes de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. "O Danilo não é um corretor de imóveis, Dona Roberta. Ele é o testa de ferro de uma quadrilha de fraudes contra as seguradoras. E quem manda em tudo, quem puxa as cordas, é a mãe dele, a Dona Elizabeth."
Eu senti o chão sumir. A Marcela me explicou que eles forjavam acidentes de luxo, usavam médicos comprados para dar laudos falsos e recebiam milhões em indenizações. Era um esquema profissional, uma máquina de dinheiro sujo. E a Sara descobriu tudo, a Marcela disse baixinho. Ela estava fazendo as contas para ele, tentando ajudar na economia do casamento, e os números não batiam. Ela viu os sinistros repetidos, os nomes que se cruzavam. Ela confrontou o Danilo. Nesse momento, a Marcela tirou um papel da pasta. Era a impressão de um backup que ela conseguiu recuperar. Mensagens da Sara para uma antiga colega, 3 dias antes do sumiço. A Sara estava com medo. Ela escreveu: "Eu achei coisas horríveis no escritório dele. Acho que o Danilo é um criminoso. Eu vou falar com ele hoje à noite e exigir a verdade. Se ele não me explicar, eu vou na polícia." Aquelas foram as últimas palavras escritas da minha filha. Meu peito ardia. A minha menina, tão correta, tão cheia de ideais, tentou bater de frente com monstros sem saber o tamanho do abismo onde estava se metendo. Eles não podiam deixar ela falar, a Marcela continuou. Um escândalo daqueles, dias antes do casamento, destruiria a Elizabeth. Eles precisavam que ela sumisse, mas de um jeito que ninguém desconfiasse deles. Eu não conseguia mais respirar direito. Mas onde ela está, Marcela? Eles mataram a minha filha? A pergunta saiu como um rasgo na minha garganta. A Marcela segurou a minha mão. Eu não acho que mataram. Matar exige um corpo, um descarte, um risco muito grande para quem preza tanto pela imagem. Eu segui o rastro do dinheiro. Existe uma propriedade no litoral, uma casa antiga, isolada, que pertence a uma empresa de fachada da Elizabeth. Os impostos são pagos por fora. A luz está sempre alta, mas ninguém mora lá oficialmente. Eu fiz vigilância, dona Roberta. Eu vi um segurança saindo de lá para comprar mantimentos que não são para uma pessoa só. Eu tenho quase certeza. A Sara está lá. Eu me levantei num pulo. A fraqueza nas minhas pernas sumiu, substituída por uma descarga de adrenalina que eu não sentia desde a juventude. Nós vamos para lá. Agora. A Marcela tentou me acalmar. Disse que precisávamos de um plano, que a Elizabeth tinha pessoas vigiando, que o Danilo já devia saber que alguém estava mexendo no passado. Mas eu não podia esperar nem mais um segundo. 4 anos de silêncio eram o bastante. Se a minha filha estava viva, presa naquele lugar, eu ia buscá-la nem que fosse a última coisa que eu fizesse nesta terra. Eu peguei meu casaco velho, as chaves do meu apartamento e olhei para a Marcela. Você vem comigo ou eu vou sozinha? Ela assentiu, com um olhar de determinação que espelhava o meu. Nós saímos para a chuva e pela primeira vez em 4 anos eu não senti frio, eu sentia fogo. O fogo de uma mãe que finalmente ia encontrar o caminho de volta para casa. A viagem até o litoral levou pouco mais de 2 horas, mas para mim pareceu uma eternidade atravessada dentro de um túnel de memórias. Marcela dirigia com uma concentração férrea, as mãos firmes no volante, enquanto eu olhava pela janela, vendo a paisagem urbana de São Paulo ser substituída pelo verde escuro da serra e, finalmente, pelo cinza do céu marítimo. Cada quilômetro que deixávamos para trás me fazia mergulhar mais fundo nos 4 anos que me foram roubados. Eu me peguei lembrando de detalhes que o desespero tinha enterrado. Lembrava da Sara com 6 anos, quando ela perdeu o primeiro dente e ficou preocupada se a fada do dente encontraria nossa casa humilde. Eu disse a ela que o amor era como um farol, que sempre guiava quem precisava chegar. Quem diria que décadas depois eu seria o barco tentando encontrar o caminho de volta para ela no meio de uma neblina tão espessa? Eu contei para a Marcela, enquanto o limpador de para-brisa ritmava nossa conversa, sobre como foram os primeiros meses após o sumiço. Eu não dormia. Eu passava as noites sentada no quarto da Sara, respirando o cheiro do perfume dela que ainda estava nas roupas. Eu abria o armário e tocava nos tecidos, imaginando onde ela estaria passando frio. A polícia me dizia para ter paciência, mas a paciência é um luxo que uma mãe com a filha desaparecida não possui. Gastei cada centavo da minha reserva, pagando homens que prometiam o mundo e entregavam apenas relatórios genéricos. Um deles, um tal de Dr. Arnaldo, chegou a me cobrar R$ 5.000 por uma pista que dizia que Sara tinha sido vista em uma rodoviária no interior de Minas. Eu fui até lá, passei 3 dias dormindo em bancos de madeira, mostrando a foto dela para cada passageiro, para cada motorista. No final, era apenas um engano. Ou pior,
uma mentira para me arrancar o pouco que restava. A humilhação que os Morrison me fizeram passar também voltou com força. Eu me lembro de uma tarde, cerca de 1 ano depois do desaparecimento, em que eu fui até a sede da empresa do Danilo. Eu só queria olhar nos olhos dele. Eu achava que, se ele estivesse escondendo algo, eu veria a culpa. Mas o que eu vi foi algo muito pior: indiferença. Ele me recebeu em uma sala luxuosa, com vista para a cidade, e teve a audácia de me oferecer um café, enquanto dizia que precisava seguir com a vida. Ele disse que a Sarah tinha sido imatura ao fugir e que ele já estava conhecendo outra pessoa. A mãe dele, a Elizabeth, entrou na sala logo em seguida. Ela nem se sentou. Ficou de pé com aquela bolsa que custava o preço de um carro popular e me disse que se eu continuasse a frequentar o ambiente de trabalho do filho dela, ela chamaria a segurança. A senhora é uma mulher de classe baixa, Roberta. Aceite que sua filha escolheu uma vida longe dessa sua mediocridade. Foi o que ela cuspiu na minha cara. Saí de lá trêmula, me sentindo um lixo, mas no fundo, uma chama de desconfiança começou a arder. Como alguém que dizia amar a minha filha podia falar dela com tanto desdém em tão pouco tempo? Marcela me ouvia em silêncio, ocasionalmente apertando o volante com mais força. Ela então me contou a parte dela. Marcela não estava fazendo aquilo apenas por amizade. Ela sentia uma dívida de gratidão. No primeiro ano da faculdade, Marcela passou por uma depressão severa e pensou em desistir de tudo. Foi a Sarah quem a segurou. Foi a minha filha quem dividiu os lanches com ela, quem passou noites ajudando a Marcela a estudar para as provas de direito, quem a levou para casa quando ela não tinha forças para caminhar. A Sarah me salvou, Dona Roberta. Eu prometi a mim mesma que se houvesse qualquer chance dela estar viva, eu não pararia até encontrá-la. Eu usei o sistema que os Morrison usam para o mal, para fazer o bem, ela explicou. Ela tinha acessado registros que só uma advogada com os contatos certos conseguiria. Ela descobriu que a empresa de fachada, a Litoral Empreendimentos, recebia transferências mensais da conta pessoal da Elizabeth Morrison. Valores exatos para cobrir despesas de uma casa grande e o salário de prestadores de serviço que nunca apareciam em nenhuma folha de pagamento oficial. Chegamos à cidadezinha litorânea no final da tarde. O ar era pesado, carregado de sal e da umidade típica de novembro. Marcela não foi direto para a casa. Ela era inteligente. Se formos direto, eles podem nos ver e sumir com ela antes que possamos fazer qualquer coisa, alertou. Nós paramos em uma pequena mercearia de beira de estrada, dessas que tem cheiro de fumo de rolo e café coado. Ali, Marcela pretendia encontrar nosso primeiro aliado. Ela já tinha feito um contato prévio semanas antes, fingindo ser uma interessada em comprar terrenos na região. O homem que nos esperava era o seu Valdir. Ele era um pescador aposentado, com o rosto sulcado pelo sol e mãos que pareciam raízes de árvore. Ele morava a poucos metros da propriedade dos Morrison e via tudo o que acontecia por ali. Sentamos em uma mesa nos fundos da mercearia. Seu Valdir nos olhou com cautela. Ele conhecia a fama de gente importante dos donos da casa vizinha e não queria problemas. Mas quando eu olhei para ele e disse que era a mãe da moça que estava lá dentro, algo no olhar dele mudou. Ele também tinha filhas. Dona, aquela casa é esquisita. Ele começou baixinho, quase num sussurro. Eles dizem que é depósito, mas depósito não tem luz acesa na parte de cima às 3 da manhã. E tem o rapaz, o guarda, um tal de Ricardo, sujeito grosso, anda armado na cintura, não fala com ninguém. Ele busca comida na cidade toda semana, mas sempre volta rápido. E tem o outro, um mais velho, que chega de vez em quando num carro preto de vidro escuro. Meu coração disparou. O carro preto. Eu já tinha visto aquele carro saindo da mansão dos Morrison, em São Paulo. Seu Valdir nos deu o mapa da mina. Ele explicou que a casa ficava no final de uma península, cercada por mata fechada de um lado e pelo mar batendo nas rochas do outro. Só havia uma estrada de acesso, vigiada por câmeras. Mas tem um caminho por trás, pela trilha dos pescadores. É difícil, as pedras escorregam muito, ainda mais com essa chuva. Mas dá para chegar no fundo do terreno sem ser visto, ele explicou. Marcela tirou da pasta um binóculo profissional e um equipamento de gravação. Ela tinha pensado em tudo. Precisávamos de provas, precisávamos de algo que a polícia não pudesse ignorar,
especialmente com as conexões da Elizabeth. Seu Valdir se ofereceu para nos guiar pela trilha. Eu não vou entrar na briga, mas eu levo as senhoras até o muro dos fundos. Ninguém merece passar o que a senhora está passando, ele disse, apertando a minha mão. A subida pela trilha foi um desafio para os meus 64 anos e para o meu joelho, que já não é mais o mesmo desde que levei um tombo na escola, anos atrás. A lama grudava nos sapatos, a chuva fina fustigava o rosto e o som do mar batendo contra as pedras lá embaixo era um lembrete constante do perigo. Mas eu não sentia dor. Eu sentia uma força que vinha de algum lugar profundo, uma reserva de energia que só as mães conhecem. Marcela ia na frente, verificando o sinal do celular e preparando a câmera. Quando finalmente chegamos ao ponto mais alto, seu Valdir apontou para baixo. Entre as árvores, lá estava ela. Uma construção antiga, de 2 andares, com paredes descascadas pela maresia e janelas altas. No andar de cima, havia grades grossas, de ferro, que não combinavam com uma casa de veraneio. Ficamos ali, escondidas entre a folhagem, por quase 2 horas. Meus pés estavam gelados, mas eu não conseguia desviar o olhar. Vimos o guarda, o Ricardo, sair na varanda para fumar. Ele era exatamente como o seu Valdir descreveu. Grande, com um jeito de quem não hesitaria em usar a força. Ele checou o perímetro, olhou para os lados e voltou para dentro. Pouco depois, uma luz se acendeu no quarto com grades. Uma sombra se moveu contra a cortina fina. Eu senti um choque elétrico percorrer minha espinha. A silhueta, o jeito de caminhar, mesmo que apenas um vulto. Era ela. Era a minha Sara. Eu quase gritei o nome dela, mas Marcela tapou minha boca rapidamente. Ainda não, dona Roberta. Precisamos filmar o guarda e a movimentação. Precisamos que o Danilo apareça se ele vier hoje. A espera foi torturante. Enquanto observávamos, Marcela me mostrava no tablet as provas financeiras que ela tinha consolidado. O esquema era gigantesco. Eles não apenas forjavam acidentes, eles usavam aquela propriedade no litoral como um centro de logística para as peças dos carros que eram destruídos nos relatórios, mas que na verdade eram desmanchados e vendidos. A Sara deve ter descoberto as notas fiscais dessa casa. Ela deve ter percebido que o dinheiro da seguradora estava vindo para cá, explicou Marcela. Era um crime perfeito, um local remoto, vigiado, onde ninguém perguntava nada. E no meio de tudo isso, minha filha servia como moeda de troca ou como garantia de que o esquema permaneceria em segredo. Se a Sara falasse, os Morrison perderiam tudo: a fortuna, o status e a liberdade. Por isso eles a mantinham ali, em uma prisão de luxo que, na verdade, era um inferno de isolamento. Por volta das 8 da noite, o carro preto que o seu Valdir mencionou apareceu na estrada. Ele passou pelo portão automático e parou na frente da casa. Meu sangue ferveu. Danilo Morrison desceu do carro. Ele não parecia o noivo desolado de 4 anos atrás. Ele parecia um homem de negócios, impaciente, carregando uma maleta. Ele entrou na casa e, minutos depois, a luz do quarto com grades ficou mais forte. Pudemos ver através da fresta da cortina o vulto de uma discussão. Danilo gesticulava, parecia gritar. A sombra da mulher se encolhia. Aquilo me rasgou a alma. Minha filha estava ali, sendo intimidada pelo homem que prometeu amá-la diante de Deus. Marcela estava gravando tudo. Isso é ouro, dona Roberta. Temos o Danilo no local onde uma pessoa desaparecida está sendo mantida. Temos a prova da conexão. Mas então, algo deu errado. O rádio que o guarda Ricardo carregava na cintura começou a chiar alto. Ele saiu da casa rapidamente, olhando para a trilha onde estávamos. Talvez tenhamos feito algum barulho, ou talvez uma das câmeras térmicas que eles instalaram nos tenha detectado. Eles sabem que tem alguém aqui, sussurrou seu Valdir, já começando a recuar. Precisamos sair agora. O pânico tentou se instalar, mas a Marcela foi rápida. Ela guardou o equipamento e me puxou pelo braço. Dona Roberta, se eles nos pegarem aqui agora, eles movem a Sara de lugar em 10 minutos e nunca mais a encontraremos. Precisamos ir para a delegacia da cidade vizinha agora mesmo. Eu tenho um contato na corregedoria que não responde aos Morrison. Descemos a trilha quase caindo. A adrenalina era a única coisa que me mantinha de pé. Ouvimos o som de passos pesados na mata atrás de nós e o brilho de lanternas cortando a escuridão.
Seu Valdir nos guiou por um atalho entre as pedras que só alguém que viveu a vida inteira ali conheceria. Conseguimos chegar ao carro da Marcela pouco antes de uma caminhonete despontar na estrada principal. Ela arrancou com os pneus fritando no cascalho, as luzes apagadas para não chamar atenção, até ganharmos distância. O silêncio dentro do carro agora era carregado de uma urgência desesperadora. Nós tínhamos as fotos, tínhamos os vídeos, tínhamos os documentos. Mas agora eles sabiam que o cerco estava fechando. Era uma questão de horas, talvez minutos, até que Elizabeth desse a ordem final para apagar todos os vestígios. E o maior vestígio de todos era a minha filha. Marcela dirigia como se estivesse em uma pista de corrida, enquanto falava ao telefone com termos jurídicos que eu mal compreendia, mas o tom de voz dela era de guerra. Eu não quero saber da jurisdição local. Eu quero o destacamento especial. Temos um sequestro em andamento e provas de fraude bilionária contra o Estado, ela gritava. Eu olhava para trás, vendo as luzes da pequena cidade litorânea desaparecerem e rezava. Rezava como nunca tinha rezado na vida. Pedia que a Sara aguentasse só mais um pouco. Pedia que o amor que nos uniu por todos aqueles anos fosse um escudo em volta dela. Nós tínhamos o plano, tínhamos os aliados e agora tínhamos a prova. A descoberta que Marcela trouxe para a minha porta estava prestes a se tornar o confronto que definiria nossas vidas. O esquema dos Morrison estava começando a ruir, mas eu sabia que uma fera acuada é a mais perigosa de todas. E Elizabeth Morrison não ia cair sem tentar levar todos nós junto com ela. O barulho dos pneus no cascalho parecia um tiro no silêncio daquela estrada de terra. Eu estava com o coração na boca, olhando pelo vidro de trás, esperando ver os faróis daquela caminhonete surgirem na escuridão a qualquer momento. Marcela dirigia com uma frieza que me impressionava, trocando as marchas com rapidez enquanto o limpador de para-brisa lutava contra a chuva que voltava a engrossar, batendo no teto do carro como 1000 punhos fechados. Eu olhei para as minhas mãos e elas não paravam de tremer. Não era de frio, embora o ar úmido do litoral estivesse gelado, era uma mistura de pavor e uma esperança tão violenta que chegava a doer. Eu vi a Sara. Pela primeira vez em 4 anos, eu tive a prova de que não estava louca, de que meu instinto de mãe nunca tinha falhado. Ela estava viva, a poucos metros de mim, presa atrás daquelas grades. Enquanto nos afastávamos daquela casa maldita, minha mente começou a viajar de volta para aquele fatídico 13 de junho de 2020. A gente sempre acha que essas tragédias só acontecem com os outros, na televisão ou nos jornais. Naquela manhã, o céu estava tão azul que parecia uma pintura. A Sara estava radiante. Eu me lembro de ajudá-la a calçar os sapatos, de ver o brilho nos olhos dela. Ela era a minha única filha, o meu tesouro que eu protegi com unhas e dentes depois que fiquei viúva. Eu passei 30 anos dando aula para crianças, enfrentando salas cheias, barulho e cansaço, tudo para garantir que ela tivesse o melhor. E ali estava ela, pronta para caminhar até o altar. Eu deveria estar ajustando o véu dela no camarim da igreja. Em vez disso, eu estava ouvindo a Letícia chorar, dizendo que a Sara tinha ido buscar algo no carro e simplesmente evaporado. Lembro-me perfeitamente da expressão do Danilo naquele dia. Ele estava com um noivo impecável, mas quando a notícia do sumiço se espalhou, ele não saiu correndo para procurar por ela. Ele ficou parado, conversando baixo com a mãe dele, a Elizabeth. Na época, eu achei que ele estava em choque, mas agora a imagem dele gesticulando no escuro daquela casa no litoral não saía da minha cabeça. Ele não estava sofrendo, ele estava calculando. E a Elizabeth, aquela mulher que sempre me tratou como se eu fosse poeira sob os pés dela, assumiu o controle da situação imediatamente. Ela disse aos policiais, com uma voz cheia de uma preocupação falsa, que a Sara estava sob estresse e que eu, com o meu jeito difícil, tinha causado tudo aquilo. Ela tentou convencer todo mundo de que eu era o problema, de que minha filha tinha fugido para se livrar de mim. E o pior é que por um tempo eles conseguiram. A polícia investigou por 6 meses e não encontrou nada. Nenhuma prova de crime, nenhuma pista. A conta bancária da minha filha continuava intocada. O Danilo até pagava o aluguel do apartamento dela, posando de noivo fiel que ainda esperava a volta da amada. Enquanto isso, eu desmoronava. Vendia minha casa porque cada canto dela tinha o riso da Sara.
A cozinha onde fazíamos bolos, o jardim onde plantamos aquela roseira, tudo se tornou um lembrete insuportável da minha perda. Mudei-me para um estúdio pequeno e gasto, onde a solidão era minha única visita. Gastei cada centavo da minha aposentadoria com detetives que me enganavam, que me davam esperanças falsas só para tirar o pouco que eu tinha. E sempre que eu tentava questionar os Morrison, eles usavam sua influência para me silenciar, dizendo que eu estava assediando a família. Dona Roberta, olhe para mim. A voz da Marcela me trouxe de volta ao presente. Ela tinha parado o carro em um acostamento escuro, longe da casa. Eles sabem que estivemos lá, mas não sabem quem somos exatamente. O Ricardo não conseguiu nos ver de perto na mata, mas o Danilo está lá agora. Isso muda tudo. Ela pegou o celular e começou a digitar furiosamente. Marcela não era apenas uma advogada, ela era uma estrategista. Ela me explicou que tinha configurado alertas para qualquer movimentação nos registros das empresas dos Morrison. Eu encontrei o rastro, Dona Roberta. A Sara descobriu que eles estavam usando uma empresa de logística para forjar acidentes e receber seguros milionários. Eles usam oficinas de fachada para destruir carros deliberadamente e até médicos para assinar laudos falsos. A Sara viu as planilhas. Ela era boa demais com números e percebeu que o dinheiro do casamento estava vindo de um crime. Eu olhei para os documentos na pasta que a Marcela trazia. Eram mensagens da Sara, recuperadas de um backup antigo, onde ela dizia a uma amiga que precisava confrontar o Danilo sobre o que tinha encontrado. Aquilo foi o que selou o destino dela. Os Morrison não podiam deixar que ela abrisse a boca. Elizabeth tem conexões com juízes, políticos e até com gente dentro da polícia. Eles precisavam que a Sara sumisse de um jeito que parecesse uma escolha dela. Eles a mantêm lá, Dona Roberta, para garantir que ela não fale. Provavelmente disseram que, se ela tentasse fugir, eles fariam algo contra a senhora. Ela ficou lá esses 4 anos para te proteger. Ao ouvir aquilo, um soluço escapou do meu peito. Minha filha, minha doce Sara, estava vivendo um pesadelo para que eu pudesse continuar segura. Nós não vamos para a polícia local, Marcela disse com determinação, dando a partida no carro novamente. Se a Elizabeth tem gente lá, eles vão avisá-la e a Sara vai desaparecer antes de chegarmos. Vamos para a capital. Eu tenho um contato na Delegacia de Combate à Corrupção. Alguém que não pode ser comprado pelos Morrison. A viagem de volta parecia durar séculos. Eu fechava os olhos e via o rosto da minha filha, pálido, contra a cortina daquela janela com grades. Eu lembrava dela pequena, das noites que passamos lendo histórias, de como ela era cheia de vida. E pensar que ela passou 4 anos trancada naquele lugar, ouvindo o som do mar e as ameaças daquele guarda. Era uma dor que eu não desejava nem para o meu pior inimigo. Chegamos à delegacia na capital, já passava das 11 da noite. Marcela entrou com a pasta debaixo do braço, com uma postura de quem ia para a guerra. O guarda na recepção tentou nos barrar, mas ela não deu espaço. Diga ao delegado Fonseca que a doutora Marcela Chen está aqui com as provas do caso Morrison. Agora! Em poucos minutos, estávamos em uma sala fechada, com o ar-condicionado gelado e o cheiro de café forte. O delegado era um homem sério, com olhos que já tinham visto de tudo. Marcela começou a espalhar as fotos que tiramos na trilha, os vídeos do Danilo entrando na casa e os registros financeiros. Delegado, minha filha está naquela casa, eu disse, e minha voz não tremeu. Ela está sendo mantida presa há 4 anos por causa desse esquema de fraude. Eu a vi. Eu vi o noivo dela, o homem que deveria protegê-la, gesticulando para ela atrás de grades. Eu não vou sair daqui sem uma equipe de resgate. O delegado olhou para os papéis e depois para mim. Ele viu a verdade nos meus olhos, a verdade que ninguém quis ouvir durante 4 anos. Ele pegou o telefone. Quero uma equipe tática pronta em 10 minutos. Vamos fazer um cerco na propriedade de Atibaia. E quero mandados de busca e apreensão para as residências de Danilo e Elizabeth Morrison imediatamente. Enquanto os policiais se preparavam, Marcela me levou para um canto. Dona Roberta, agora vem a parte mais difícil. Eles vão tentar negar tudo. Vão dizer que a Sara estava lá por vontade própria ou que nós forjamos as provas. Precisamos que ela mesma fale. Precisamos chegar lá antes que eles a intimidem mais uma vez. Eu assenti. Eu não tinha medo de armas ou de guardas.
Eu era uma mãe que tinha encontrado o rastro da sua cria, e nada na terra ia me impedir de chegar até ela. Voltamos para a estrada, desta vez em um comboio de viaturas com as luzes apagadas e as sirenes silenciosas para não alertar os criminosos. O trajeto que levei 2 horas para fazer com a Marcela agora parecia ser feito na velocidade da luz. O delegado Fonseca ia na viatura da frente e nós vínhamos logo atrás. A chuva não dava trégua, transformando a estrada em um espelho escuro. Eu pensava no que diria para a Sara quando a visse. Eu queria pedir perdão por ter demorado tanto. Queria dizer que nunca, nem por um segundo, eu acreditei que ela tinha me deixado por vontade própria. Quando nos aproximamos da entrada da península, as viaturas pararam. Os policiais começaram a desembarcar, movendo-se como sombras pela mata, seguindo as instruções que a Marcela e o seu Valdir tinham dado mais cedo. Eu queria ir junto, mas o delegado me segurou. Dona Roberta, fique no carro com a doutora Marcela. É perigoso. Assim que garantirmos o perímetro, a senhora entra. Eu queria protestar, mas Marcela segurou minha mão. Ele está certo. Se algo acontecer agora, os Morrison usam isso contra nós no tribunal. Vamos fazer tudo dentro da lei para que eles nunca mais saiam da cadeia. Ficamos ali, no silêncio do carro, observando os vultos dos policiais desaparecendo entre as árvores. O tempo parecia ter parado. Cada minuto era uma agonia. De repente, ouvimos um som abafado de discussão vindo da direção da casa, seguido por um grito que fez todo o meu corpo se arrepiar. Era um som de confronto, de algo se quebrando. Eu não consegui mais ficar parada. Abri a porta do carro e saí correndo pela lama, ignorando os gritos da Marcela para eu voltar. Eu precisava chegar àquela casa. Eu precisava ver o fim daquele pesadelo com meus próprios olhos. A cena que encontrei, ao chegar perto da varanda, era de puro caos. Policiais estavam imobilizando o guarda Ricardo no chão. A porta da frente tinha sido arrombada. Eu entrei na casa sentindo o cheiro de mofo e mar, subindo as escadas com uma agilidade que eu nem sabia que ainda possuía. No corredor do 2º andar, o delegado Fonseca estava diante da porta com o cadeado pesado. Ele chutou a porta e ela se abriu com um estrondo. Lá dentro, no meio do quarto pequeno, iluminada apenas por uma lâmpada fraca que pendia do teto, estava a minha Sara. Ela estava encolhida em um canto, protegendo o rosto com as mãos, tremendo violentamente. O Danilo estava parado perto da janela, com o rosto pálido e as mãos para cima, cercado por 2 policiais armados. Quando eu entrei, a Sara levantou os olhos. Por um segundo, ela não me reconheceu. Ela achou que eu era mais um fantasma criado pela solidão daqueles anos. Mas aí eu falei com a voz embargada. Sara, minha filha, a mamãe está aqui. O grito que ela deu ao se lançar nos meus braços foi algo que eu nunca vou esquecer. Era um som de libertação, de 4 anos de dor sendo expelidos de uma só vez. Eu a segurei com toda a força que eu tinha, sentindo como ela estava magra, como o coração dela batia acelerado contra o meu peito. Mãe, você me achou! Você me achou! Ela soluçava, agarrada ao meu casaco como se o mundo fosse desmoronar se ela me soltasse. Eu olhei por cima do ombro dela para o Danilo, que estava sendo algemado. A máscara de homem perfeito tinha caído. Ele parecia um rato acuado, um covarde que tinha destruído a vida de uma mulher para proteger o dinheiro sujo da mãe. Mas a vitória ainda não estava completa. Enquanto descíamos as escadas, amparando a Sara, vimos o delegado atendendo o rádio. O rosto dele ficou tenso. Atenção a todas as unidades. A suspeita Elizabeth Morrison foi interceptada tentando deixar a cidade. Ela está em um comboio na rodovia principal. O cerco estava se fechando, mas eu sabia que Elizabeth não se entregaria sem lutar. Ela ainda tinha cartas na manga, e o confronto final estava apenas começando. Eu olhei para minha filha, agora segura ao meu lado, e soube que, não importa o que viesse a seguir, o silêncio dos Morrison tinha acabado. Naquele momento, dentro daquela casa úmida, com o som do mar batendo lá fora e o brilho das lanternas da polícia cortando o mofo do ambiente, o tempo pareceu derreter. Segurar a Sara nos meus braços não era apenas recuperar uma filha. Era como se eu estivesse costurando minha própria alma de volta ao corpo, pedaço por pedaço, depois de 4 anos sendo apenas um fantasma que caminhava pela terra. Eu sentia os ossos dela sob a pele fina, o tremor que não parava, e aquele cheiro de isolamento que impregnava o cabelo dela. Mas ela estava ali,
O calor do corpo dela era real, a prova de que todo o meu sofrimento, toda a minha teimosia que as pessoas chamavam de loucura, tinha um propósito divino. Enquanto os policiais levavam o Danilo para fora, eu vi o rosto dele sob a luz fria da varanda. Ele tentou desviar o olhar, mas eu fiz questão de me aproximar, amparando a Sara. Ele estava algemado, aquele homem que um dia eu chamei de genro, aquele que eu ajudei a escolher o terno do casamento. Ele não passava de um covarde, um homem que usou o amor da minha filha como uma ferramenta de contabilidade para o crime. Você nunca mais vai tocar nela, eu disse, e minha voz saiu com uma calma que me assustou. Não era ódio, era uma sentença. Ele não disse nada. O silêncio dele era a confissão final da sua mediocridade. Mas eu sabia que o verdadeiro monstro ainda estava à solta, e ela tinha garras muito mais profundas do que o filho. Fomos levadas para o hospital da cidade vizinha sob escolta. O delegado Fonseca foi impecável, mas a Marcela não saiu do nosso lado nem por um segundo. No banco de trás da viatura, a Sara não soltava a minha mão. Ela a apertava com tanta força que os meus dedos ficavam brancos, como se ela tivesse medo de que, se me soltasse, acordaria de volta naquele quarto com grades. Foi durante esse trajeto, enquanto as luzes da estrada passavam rápidas, que eu comecei a mergulhar de novo no abismo dos últimos 4 anos para entender como chegamos ali. Eu precisava contar para ela, e precisava que você entendesse o que significa para uma mulher de 64 anos perder tudo e ser chamada de louca por quem deveria protegê-la. Sabe, quando a Sara sumiu, eu não perdi só a minha filha, eu perdi a minha identidade. Eu passei 30 anos sendo a professora Roberta, aquela que todo mundo respeitava no bairro, que os pais confiavam para educar seus filhos, mas de repente eu me tornei a mulher transtornada que não aceita o abandono da filha. Os Morrison fizeram um trabalho cirúrgico. A Elizabeth, com aquele sorriso de porcelana e as doações que fazia para instituições de caridade, convenceu a vizinhança inteira de que eu era instável. Ela dizia para as minhas antigas amigas, no salão de beleza ou na saída da missa, que eu estava projetando minhas frustrações no Danilo e que a Sara tinha fugido para respirar, para longe da minha carência sufocante. Isso dói mais do que a falta de dinheiro. Dói ser olhada com pena por quem te conhecia. Eu me lembro de uma tarde, 1 ano depois do desaparecimento, em que eu fui ao supermercado e encontrei a mãe de um antigo aluno. Ela mudou de corredor para não falar comigo. Eu senti como se estivesse com uma doença contagiosa. O isolamento social que os Morrison me impuseram foi a primeira prisão que eles construíram. Eles queriam que eu me sentisse tão pequena, tão insignificante, que eu desistisse de procurar. Mas eles não conheciam a fibra de uma mulher que criou uma filha sozinha, depois de enviuvar cedo. Meu marido, o pai da Sara, morreu de um infarto fulminante quando ela tinha apenas 8 anos. Naquela época, eu achei que o mundo ia acabar. Eu dava aula de manhã, à tarde e à noite para pagar as contas. Eu me lembro de chegar em casa às 10 da noite, com as pernas inchadas, e ainda sentar com a Sara para fazer os trabalhos de escola dela. Nós tínhamos um pacto. A gente nunca desistia uma da outra. E foi esse pacto que me manteve viva nesses 4 anos de escuridão. Eu vendi a casa que construímos com tanto suor, abri mão de cada lembrança material, de cada móvel que tinha a nossa história, apenas para ter o que comer e para pagar aqueles detetives que, no fim, eram apenas urubus se alimentando da minha desgraça. No hospital, os médicos confirmaram o que eu temia. A Sara estava desnutrida, com anemia severa e uma deficiência de vitamina D por não ver o sol por meses a fio. Mas o pior eram as cicatrizes invisíveis. Ela me contou, em sussurros, enquanto as enfermeiras colhiam o sangue dela, como tudo aconteceu. No dia do casamento, ela tinha ido ao carro buscar uma pasta de documentos que tinha esquecido. Ela queria mostrar ao Danilo as provas da fraude antes da cerimônia, achando que ele fosse uma vítima da mãe. Mas ele a estava esperando no estacionamento. Ele a dopou ali mesmo, no carro dele, enquanto os convidados entravam na igreja. Quando ela acordou, já estava na casa do litoral, com a Elizabeth sentada ao lado da cama, dizendo que se ela fizesse qualquer barulho, se ela tentasse fugir ou falar com a polícia, eles usariam as conexões deles para me prender por algum crime que eles mesmos forjariam. Eles disseram que você estava velha e pobre, mãe.
Disseram que ninguém acreditaria em você. A Sara soluçava. Enquanto eu ouvia aquilo, minha tristeza se transformou em uma raiva fria e calculada. Eu olhei para a Marcela, que estava no corredor conversando com o delegado, e soube que a nossa missão estava apenas na metade. Não bastava resgatar a Sara. Era preciso destruir o sistema que permitiu que isso acontecesse. A Marcela entrou no quarto com o tablet na mão. Dona Roberta, a Elizabeth foi presa no aeroporto. Ela estava tentando embarcar para o exterior com 2 malas cheias de dinheiro e documentos. Mas ela está alegando que a Sara estava na casa do litoral por livre e espontânea vontade, que ela estava se escondendo da senhora por causa de dívidas. A audácia daquela mulher não tinha limites. Mesmo pega no flagra, ela tentava usar o preconceito social contra mim. Mas a Marcela tinha um trunfo. O seu Valdir, o pescador, não foi o único que viu coisas naquela casa. Eu consegui rastrear os pagamentos que a Elizabeth fazia para os médicos que assinavam os laudos falsos da fraude de seguros. Um deles, um tal de Dr. Reitor, resolveu falar em troca de uma redução de pena. Ele confessou que a Elizabeth o pagou para fornecer os sedativos que foram usados para manter a Sara dopada nos primeiros meses. A rede de corrupção dos Morrison estava começando a se desfazer como um tecido podre. Mas o processo legal seria uma guerra. Elizabeth contratou os melhores advogados do país, homens que cobravam por hora o que eu ganhava em um ano de aposentadoria. Eles tentaram anular as provas que a Marcela colheu na trilha, alegando invasão de privacidade. Eles tentaram pintar o depoimento do seu Valdir como o de um velho confuso e bêbado. Foi um massacre de caráter que durou meses. Eu via a Sara cada vez mais abatida com as notícias do tribunal, e cada vez que um advogado da Elizabeth falava na televisão, eu sentia como se estivessem me dando um soco no estômago. Mas o que eles não esperavam era a força da verdade quando ela encontra a voz certa. A Marcela não era apenas uma advogada brilhante, ela era uma força da natureza. Ela começou a convocar outras vítimas dos Morrison. Pessoas que perderam suas pequenas oficinas mecânicas porque o esquema de fraude deles as sufocou. Ex-funcionários que foram ameaçados para ficar em silêncio. O caso, que começou como um sequestro, se transformou no maior escândalo de corrupção e fraude de seguros da história do Estado. A opinião pública, que antes me ignorava, agora estava na frente do fórum com cartazes de apoio. Justiça para Sara e Roberta. Eles escreviam. Houve um dia específico no julgamento que eu nunca vou esquecer. Eu tive que depor. Eu estava sentada ali, naquele banco de madeira fria, de frente para Elizabeth Morrison. Ela estava impecável, com um colar de pérolas e um olhar de superioridade que nem as algemas escondidas sob o xale conseguiam apagar. O advogado dela começou a me questionar sobre a venda da minha casa. A senhora não vendeu a casa por desespero financeiro causado por uma vida de má gestão? Ele perguntou, com um tom de voz que insinuava que eu era uma fracassada. Eu olhei para ele, depois olhei para os jurados, e por fim, fixei meus olhos na Elizabeth. Eu vendi a minha casa porque o amor por uma filha não cabe em 4 paredes. Eu vendi a minha casa porque eu sabia que, enquanto houvesse uma chance dela estar viva, eu não precisava de teto, eu precisava de respostas. Vocês chamam isso de má gestão. Eu chamo isso de ser mãe. Coisa que a senhora Elizabeth nunca vai entender, porque o seu filho é apenas um acessório para o seu crime. O silêncio no tribunal foi tão profundo que dava para ouvir a respiração ofegante da ré. Naquele momento, a máscara dela rachou. Ela perdeu o controle. Começou a gritar que eu era uma professora de 5ª categoria e que ela era intocável. Foi a sua ruína. As consequências começaram a vir em cascata. O Danilo, vendo que a mãe não conseguiria salvá-lo, fez um acordo de delação premiada. Ele contou tudo. Contou como eles planejaram o sumiço da Sara no dia do casamento para evitar que ela os denunciasse. Contou sobre o depósito na casa do litoral e sobre como a Elizabeth monitorava as minhas redes sociais e o meu telefone para garantir que eu continuasse isolada e sem recursos. Cada palavra dele era como um prego no caixão da liberdade daquela família. A empresa dos Morrison foi liquidada para pagar as indenizações milionárias das seguradoras e para compensar as vítimas. Mas a vitória no tribunal era apenas uma parte da história. O verdadeiro desafio era o que vinha depois.
Como você volta a viver depois de 4 anos sendo uma prisioneira ou uma mãe que perdeu tudo? A Sarah não conseguia dormir com as luzes apagadas. Ela tinha pânico de espaços fechados e chorava toda vez que ouvia o som de um carro estacionando. Eu tive que aprender a ser a força dela de novo, mas dessa vez eu não estava sozinha. A Marcela se tornou parte da nossa família. Ela nos ajudou a encontrar um lugar pequeno, mas seguro, longe de tudo o que nos lembrava daquela tragédia. Nós passamos meses apenas cuidando uma da outra. Eu fazia os pratos favoritos dela, aqueles que ela sentia falta. O arroz com feijão bem temperado, o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. A gente conversava por horas na varanda, vendo o pôr do sol, tentando recuperar o tempo perdido. Mas a reconstrução é lenta. Houve dias em que eu achei que nunca mais veria a Sarah sorrir de verdade. Dias em que a injustiça de tudo o que passamos parecia pesada demais para carregar. Foi preciso muita terapia, muita paciência e, acima de tudo, a aceitação de que o passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda era nosso. E o que aconteceu com os vilões? Bom, a justiça no papel é uma coisa, mas a vida tem o seu próprio jeito de cobrar as dívidas. A Elizabeth foi condenada a 30 anos de prisão. Ela, que sempre prezou pelo luxo e pelo status, agora vive em uma cela úmida, dividindo o espaço com o tipo de pessoa que ela sempre chamou de lixo. O Danilo pegou 25 anos. As conexões dele sumiram assim que o dinheiro acabou. Os amigos poderosos foram os primeiros a virar as costas. O império dos Morrison ruiu, e no lugar dele ficou apenas o rastro de destruição que eles mesmos causaram. Eu olho para trás hoje e vejo que aquela noite de novembro de 2024 foi o começo de um novo capítulo. Mas a história ainda tem muito a ser contada. A cura não termina com uma sentença de juiz. Ela acontece nos pequenos momentos de paz. Se você quer saber como foi o primeiro Natal da Sarah em liberdade, como ela conseguiu voltar a dar aulas e como nós finalmente conseguimos plantar aquela nova roseira no nosso novo jardim, você precisa continuar acompanhando. A vitória sobre os Morrison foi grande, mas a vitória da Sarah sobre o trauma é o que realmente importa. A condenação da Elizabeth e do Danilo não foi um evento rápido, daqueles que a gente vê em filme onde o juiz bate o martelo e tudo se resolve em 5 minutos. Foi uma guerra de desgaste. Durante meses, eu e a Sarah vivemos em um estado de suspensão, como se estivéssemos prendendo a respiração debaixo d'água, esperando o momento de emergir. O tribunal se tornou a nossa segunda casa, mas era uma casa fria, cheia de mármore e de pessoas que ganhavam a vida transformando a nossa tragédia em parágrafos de leis. Eu via a Elizabeth sentada lá, sempre com uma postura impecável, como se o banco dos réus fosse um trono. Ela nunca baixou a guarda. Mesmo quando os laudos periciais mostravam as transações bancárias da Litoral Empreendimentos saindo direto das contas dela, ela mantinha aquele olhar de quem estava acima de todos nós. A estratégia da defesa deles foi cruel. Eles tentaram, de todas as formas, invalidar o depoimento da Sarah. Diziam que ela estava com a memória comprometida pelo tempo de isolamento voluntário, que ela sofria de uma síndrome que a fazia criar falsas memórias para me agradar. Ouvir o advogado da Elizabeth perguntar para a minha filha, na frente de todo mundo, se ela não se sentia culpada por ter encenado um sequestro para extorquir a sogra, aquilo quase me fez pular por cima da divisória. A Sarah tremia, as mãos dela não paravam de se mexer no colo, mas ela não desviou o olhar. Marcela tinha treinado ela bem. A verdade não precisa de enfeite, Sarah. Só conte o que você viveu, ela dizia. E a Sarah contou. Contou sobre o gosto amargo do sedativo que o Danilo deu para ela no estacionamento da igreja. Contou sobre as noites em que ela ouvia o guarda Ricardo rir no corredor enquanto ela chorava baixinho. Contou sobre a única janela do quarto, por onde ela via o sol nascer e se pôr sem nunca poder tocá-lo. O depoimento do Danilo foi o que realmente quebrou o espinhaço da defesa. Ele não fez isso por arrependimento, eu sei disso. Ele fez por medo. Quando ele percebeu que as provas da Marcela eram sólidas e que a mãe dele não conseguiria comprar todos os juízes do estado, ele decidiu salvar a própria pele. Ele detalhou o esquema das seguradoras, explicou como eles usavam a Casa do Litoral não apenas para esconder a Sarah, mas para coordenar a logística dos carros de luxo que eram dados como perda total em acidentes forjados. Ele confessou que a ideia de sequestrar a Sarah foi da Elizabeth,
porque ela temia que a honestidade da nora destruísse o legado financeiro da família. Minha mãe sempre disse que o silêncio custa caro, mas a exposição custa tudo, ele disse, sem olhar para a Elizabeth. Naquele momento, eu vi a única vez em que a Elizabeth perdeu a compostura. Ela soltou um riso seco, de escárnio, e chamou o próprio filho de rato no meio da sessão. As consequências foram implacáveis. A sentença demorou, mas quando veio, foi como um bálsamo. Elizabeth Morrison foi condenada a 30 anos de prisão por sequestro, cárcere privado, formação de quadrilha e fraude qualificada. O juiz foi duro na sentença, mencionando que a posição social dela tornava o crime ainda mais grave, pois ela usou sua influência para perverter o sistema de justiça e humilhar uma mãe em busca da verdade. O Danilo pegou 25 anos. O guarda Ricardo e o médico que fornecia os sedativos também foram condenados. A empresa deles foi fechada e todos os bens foram bloqueados para pagar as multas e as indenizações. O império que eles construíram sobre mentiras e sobre a dor da minha filha ruiu completamente. Mas a vitória no tribunal era o fim da história dos Morrison, não a nossa. Para nós, o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Sair daquele tribunal com o veredito na mão foi como tirar uma armadura de ferro que eu carreguei por 4 anos, mas o que havia por baixo da armadura estava ferido. A Sarah precisava de tempo. Nos primeiros meses, nós nos mudamos para uma casinha pequena, longe da agitação da capital e longe das memórias daquele apartamento onde eu quase morri de tristeza. Era uma casa simples, em uma rua arborizada, onde o som mais alto era o dos pássaros de manhã. Eu voltei a cozinhar com prazer. Fazia aqueles pratos que a Sarah amava, o frango com quiabo, o arroz soltinho, o pudim de leite que ela dizia que ninguém fazia igual ao meu. A reconstrução da rotina foi feita de pequenos passos. A Sarah começou a fazer terapia 3 vezes por semana. No começo, ela nem conseguia falar. Ficava apenas sentada, olhando pela janela. Mas aos poucos, ela foi voltando. Ela começou a ajudar a cuidar do jardim. Nós decidimos que precisávamos de um símbolo para o nosso recomeço. Fomos a um viveiro e compramos uma muda de roseira, igual àquela que tínhamos na nossa antiga casa. Plantamos juntas, no centro do quintal. Essa vai florescer, mãe, ela me disse. E foi a primeira vez que eu vi um brilho de esperança real nos olhos dela. A Marcela se tornou uma presença constante. Ela não era mais apenas a nossa advogada. Ela era a sobrinha que a vida me deu. Ela vinha nos finais de semana, trazia livros, filmes e nos ajudava a entender que o mundo não era apenas feito de pessoas como os Morrison. Aos poucos, a Sarah recuperou o peso. A cor voltou ao rosto dela, mas as marcas psicológicas de 4 anos de isolamento são profundas. Ela ainda tem pesadelos. Às vezes, no meio da noite, eu a ouço chamar meu nome e corro para o quarto dela. Eu a seguro, como fazia quando ela era criança, e digo que ela está segura, que ninguém nunca mais vai tirar ela de perto de mim. Aos poucos, ela começou a sentir vontade de voltar a trabalhar. Ela não queria mais saber de contabilidade ou números. Ela queria voltar para a pedagogia. Ela começou a fazer um curso de atualização e, no ano passado, conseguiu uma vaga em uma escola infantil comunitária. Ver a minha filha saindo de casa com uma bolsa de livros, com o sorriso no rosto e o desejo de ensinar de novo, foi o meu maior prêmio. Mais do que qualquer indenização, mais do que ver a Elizabeth atrás das grades. Hoje, eu tenho 65 anos. A Sarah está com 33. Nós não somos as mesmas pessoas que éramos em 2020. O sofrimento nos mudou, nos tornou mais silenciosas, mas também mais fortes. Eu não tenho mais aquela casa grande, nem as economias que eu guardei a vida inteira. Mas eu tenho algo que o dinheiro da Elizabeth nunca pôde comprar. Eu tenho paz. Eu sento na minha varanda no final da tarde, vejo a Sarah chegando do trabalho e agradeço a Deus por ter me dado a teimosia necessária para nunca acreditar naquelas mentiras. Eu penso muito no seu Valdir, o pescador, e em como um ato de bondade de um estranho pode mudar o destino de uma vida. Eu penso na Marcela e na força de uma amizade que não se curva diante do poder. Muitas vezes, as pessoas me perguntam como eu aguentei, como eu não desisti quando tudo parecia perdido. A verdade é que eu não sou uma heroína. Eu sou apenas uma mãe. E para uma mãe, a palavra desistir não existe no dicionário quando se trata de um filho.
O amor que eu sinto pela Sarah foi o farol que me guiou no escuro, mesmo quando as pilhas da minha esperança estavam acabando. A história dos Morrison serve para lembrar que o mal pode ser organizado, pode ter dinheiro e pode ter poder, mas ele é sempre oco por dentro. Ele não tem raízes. O nosso amor, por outro lado, é profundo. Ele sobreviveu ao cárcere, sobreviveu à humilhação e sobreviveu ao tempo. Se você está passando por uma injustiça, se alguém está tentando te convencer de que a sua verdade é loucura, ou se você perdeu algo que parecia insubstituível, não deixe que eles apaguem a sua luz. A justiça pode demorar, ela pode parecer cega e às vezes até surda, mas quando ela chega, ela é absoluta. A Elizabeth e o Danilo agora são apenas nomes em processos arquivados, enquanto eu e a Sarah somos vida pulsante. Somos o cheiro da roseira no quintal, somos o café passado na mesa e o riso que voltou a habitar a nossa casa. A nossa jornada foi pavimentada com dor, mas o destino foi a liberdade. E a liberdade, minha amiga, é o único lugar onde vale a pena morar. Eu olho para a minha filha hoje e vejo uma mulher que renasceu. Ela ainda tem suas fragilidades, mas ela tem uma coragem que me inspira todos os dias. Nós vencemos, não apenas os Morrison, mas vencemos o desespero. E se essa minha história puder servir de conforto para apenas uma mãe que hoje está chorando escondida, sentindo que não tem mais forças, então tudo o que eu passei já terá valido a pena. Porque no fim das contas, a justiça dos homens é necessária, mas a justiça do amor é o que realmente nos mantém de pé. A Sarah está em casa, e enquanto eu respirar, ela nunca mais estará sozinha.